Olá, pessoal. Eu sou a Daniela Mello, gerente de acesso para vendas diretas aqui na Syngenta. E hoje a gente está aqui no Estúdio Mais Agro com um time de peso. A gente está aqui com o Kleber Vieira, com o Ronaldo Jorge e remotamente a gente também está com o Marco Antônio dos Santos. E hoje aqui a gente vai conversar um pouco, um bate-papo, sobre como que foi o clima em 2024, o mercado, mas principalmente falar sobre as tendências, o que vem aí para a próxima safra, para o próximo ano, o que a gente pode esperar de clima, de mercado, com esse time aqui que a gente vai fazer um bate-papo bastante descontraído. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Kleber. Por favor, vou pedir para que vocês se apresentem aqui para o nosso público. Bom dia a todos, bom dia Dani, Ronaldo, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou o Kleber Vieira, sou sócio-diretor da AgroConsult. Espero estar aqui contribuindo aí com esse cenário que a Dani está querendo debater hoje aqui com todos. Olá a todos, sou Ronaldo Jorge, eu sou Head de Data Intelligence, que é uma área que cuida toda a parte de dados da Syngenta e cuida também de olhar para as oportunidades de negócio que a gente tem. Bom demais. Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui falando então com o Marco Antônio, que vai entrar remotamente. E o que a gente quer falar a gente sabe que o clima foi um fator decisivo na última safra, em algumas regiões desse ano. E o Marco Antônio, que é especialista em agrometeorologia, vai contar um pouco para a gente, dar um cenário do que foi essa última safra e principalmente do que esperar para a próxima safra que já se iniciou e do que esperar também para o próximo ciclo. O ano de 2024 foi marcado por dois grandes fenômenos, né? O primeiro semestre de 24 pelo El Niño, né? Toda a safra 23-24 foi influenciada por um El Niño extremamente forte que afetou a safra principalmente nas regiões do Cerrado brasileiro, né? Então pegou boa parte do Sudeste, Centro-Oeste, Mato Piba foi bastante afetado e o Sul foi afetado pelo excesso de chuvas em vários pontos, né? Já no meio do ano, a gente não tinha mais o fenômeno El Niño, né? Que foi responsável também pelo corte prematuro das chuvas já no início do outono de 24, lembram-se que finalzinho, aí no comecinho de abril, né, na primeira quinzena de abril, as chuvas cortaram em grande parte da região central, isso afetou a produção das lavouras de segunda safra. E o fato de você ter essa transição do El Niño extremamente forte para uma, vou chamar de pseudo-laninha, porque ainda ela não surgiu, então esse resfriamento aí das águas do Oceano Pacífico ao longo aí do segundo semestre, ou seja, a partir já de maio de 24 até agora, isso fez com que a atmosfera, em alguns momentos, respondesse a uma laninha. Então, isso fez com que as chuvas atrasassem muito a sua chegada, sendo que muitas regiões ficaram mais de 6 meses ou 180 dias sem receber nenhum volume de chuvas e pior, com temperaturas ainda muito elevadas. As chuvas chegaram em meados de outubro em vários pontos, né? Então começou a chover já a partir de outubro em várias regiões do Brasil. Isso afetou o calendário de muitas culturas, principalmente aí no caso da soja, afetou o café, a cana-de-açúcar, né? Então o calendário agrícola agora, o início do calendário agrícola, melhor dizendo, da safra 24-25 foi realmente alterado por conta desse período muito prolongado de laninha, que é normal em anos de laninha, as chuvas chegarem um pouco mais tarde, né? Isso é comum em anos de laninha, apesar de a gente não estar oficialmente sob efeito da laninha, mas a atmosfera em alguns momentos está respondendo como tal. Só que quando as chuvas chegaram, elas chegaram para valer, né? Não, lógico que houve um atraso das chuvas, então se você pegar normalmente, né, a região sudeste, partes do centro-oeste já começam a chover ali em meados de setembro e as chuvas vão gradativamente subindo aí para as regiões mais ao norte. O que aconteceu? Com o atraso de pelo menos quase um mês no início das chuvas, tanto do sudeste quanto do centro-oeste, as chuvas mais na região norte também começaram
em meados de novembro. Pará, regiões mais norte do Pará, só iniciaram em dezembro, que é normal. Então houve um atraso, né, de quase um mês nesse calendário das chuvas. Isso, lógico, que afetou aí, né, ou trouxe um atraso no plantio de algumas culturas, em especial o caso da soja. No café, os prejuízos foram gigantes. Vejam a cotação da commodity nessas últimas semanas. Porém, não é esse aumento do preço não está diretamente relacionado com o clima de agora, mas com o clima do passado. Isso porque, devido ao El Niño da safra 23-24, as áreas de café vêm registrando um déficit hídrico desde junho, julho de 23, se recuperando só no final de outubro, quando voltou a chover bem. E isso fez com que muitas plantas entrassem no estágio de pauperamento drástico, o que não segurou a grande florada que deu. Então o café sentiu muito. O que aconteceu com o café aconteceu também com as frutíferas, né? Muitas frutíferas, em especial a laranja, também sofreu bastante por conta desse longo período de estiagem, temperaturas extremamente altas. A cana também foi afetada, e a cana tem um outro problema, que foram as queimadas, né? O excesso de áreas queimadas esse ano, por conta da seca e as altas temperaturas, também culminou num problema para safra 25, né? Porque estão se falando em torno de 700 mil hectares de áreas queimadas de cana entre São Paulo, Goiás e Minas Gerais, né? E também Mato Grosso do Sul. E com isso, essa área não vai ter área, né, para ser colhida, né, em um 25, por conta que foram muito áreas que entraram em renovação, entre soja, amendoim, entre outras culturas, então vão ser plantadas agora em 2025 e colhidas só em 26. Isso pode gerar também perdas para a safra 25. Mas o que é bom é que quando começou a chover ali entre final de outubro e início de novembro, não parou mais. As chuvas estão muito irregulares e essas deverá ser a tendência para o verão de 2025. Ou seja, há uma tendência de que, como não há a formação da laninha clássica, há uma tendência que o primeiro semestre de 25, ou pelo menos o verão e até ali abril, seja muito bom de chuvas, até mesmo para o sul. No entanto, vale salientar que existe sim uma premissa de que o verão, principalmente o final de janeiro e início de fevereiro, venha a ser extremamente chuvoso sobre toda a região central. Então, sudeste, centro-oeste e partes da região do Mato Piba, incluindo aí o norte, poderão receber altos volumes de chuvas e até mesmo chuvas contínuas. Então, isso pode sim atrapalhar a colheita e, lógico, o posterior plantio das lavouras de segunda safra. No entanto, lavouras mais perenes, como café, cana-de-açúcar, laranja ou em outras frutíferas e até mesmo hortaliças, poderão ser beneficiadas por essas chuvas mais recorrentes agora, continuando essas chuvas recorrentes durante o verão. Outro ponto de atenção é com relação às temperaturas. Apesar de a gente estar ainda com algumas ondas de calor, mas elas estão muito inferiores do que nós vimos na safra passada, ou até mesmo até setembro, né, início de outubro desse ano. As temperaturas estão altas, mas bem aquém. Quando você pega a média, as temperaturas estão, dependendo da região do Brasil, de 1 a 3 graus abaixo do que foi os últimos 18 meses, né, vamos falar assim, né, de junho e julho de 23 até outubro de 24. Né? Então, a média dessa safra, a média das temperaturas agora de novembro para cá estão muito menores e vão continuar assim, né? Por conta da passagem mais frequente das frentes frias. Lógico que nos intervalos que não tem chuva, as temperaturas sobem. E outro ponto de atenção é com relação às lavouras de segunda safra. Isso porque não há uma tendência de que as chuvas se estendam tanto como foi o ano de 22, quando você estava em plena laninha, que as chuvas se estenderam para todo o mês de abril e maio. Esse ano não. Há uma tendência das chuvas irem pelo menos até ali meados de abril, ou seja, entre os dias 10 e 20 de abril. Porém, o maio está se mostrando ainda com chuvas.
Então há uma tendência que mesmo que a segunda quinzena de abril não seja tão chuvosa, mas maio volta a chover. E, portanto, esse primeiro semestre de 25 deverá ser úmido. Tá? Devemos ter chuvas no mês de abril, devemos ter algumas chuvas em maio e até mesmo em junho em algumas regiões mais centrais do Brasil. Tá? Então essa é a tendência. E provavelmente a Laninha não venha ou não se configure de fato como se havia essa possibilidade. Bom, a gente sabe que o clima, né, em algumas regiões do Brasil foi adverso, trouxe alguns desafios para o produtor até outubro, mas também uma perspectiva, a safra se iniciou de uma forma bem, parece que está tudo caminhando. E aí eu queria ver aqui com você, Kleber, vamos conectar então um pouco de clima, o que a gente tem do cenário, do que aconteceu até agora e previsões para o que vem aí. Vamos conectar agora com o tema de mercado. Fala para a gente na visão Brasil e de diversas culturas que a gente tem também no agro. Bem, Dani, nós tivemos realmente um ano de 24 com um clima bastante heterogêneo, né? No final, ele ajudou muito a produção de milho-verão da safra anterior, né? E, naturalmente, os meses de junho, julho, agosto costumam ser secos, com altas temperaturas. Esse clima não foi o melhor para o desenvolvimento das culturas de cana-de-açúcar, de café, trouxeram dúvidas, né, quanto ao desempenho dessas culturas. A gente observou queimadas na cana-de-açúcar, né? Mas ainda não era o momento da safra de grãos, né? A safra de grãos se iniciaria em outubro, né? Havia uma expectativa que as chuvas começassem ali no início de outubro, elas demoraram um pouquinho para começar, também trouxeram alguns debates ao redor do impacto que poderia ocorrer em função dessa chuva chegando de forma mais tardia, porém, né, a chuva veio, né, foi se intensificando ao longo do mês de outubro, novembro, os produtores reagiram muito bem, mostraram uma capacidade operacional muito intensa, plantaram muito bem a soja, né, trouxeram segurança para o calendário do milho inverno que vem a seguir a soja na boa parte do país, né, e a partir desse momento a atenção fica se o clima continuará, né, regular, atrativo, né, para que os grãos se desenvolvam da melhor forma possível. E é isso que a gente está observando, né? Nós estamos agora em dezembro, há alguns pontos de atenção ainda no Maranhão, no Piauí, no Rio Grande do Sul, mas nada tão sério como a gente viveu recentemente. E provavelmente a gente realmente vai ter um clima muito atrativo em todo o país, também nos nossos concorrentes aqui próximos, Paraguai, Argentina, Uruguai, e deveremos ter uma safra cheia, né? Uma safra recorde aqui no Brasil, provavelmente produzindo mais de 170 milhões de toneladas de soja, olhando agora aqui para a safra verão, né? E uma boa produção de milho verão também. Kleber, e até aproveitando, né? Você citou aqui nossos vizinhos, países vizinhos, que também muitos referência em produção agrícola. E como que você enxerga o posicionamento do Brasil no cenário global, vendo os resultados desse ano de 2024? O Brasil tem participações relevantes em várias commodities no mercado global, né? Apesar dos desafios que eu comentei para cana-de-açúcar e para café, né? O Brasil continua exportando muito forte, né? Açúcar, café, exportação de café recorde até o mês de novembro, ainda temos dezembro para poder exportar. Não fosse o Brasil, acho que o europeu não estaria tomando café agora, né? Porque o Sudeste Asiático está com dificuldade de suprir a Europa por causa de questões logísticas de produção, né? Não muito diferente para o açúcar também, né? Em termos dos grãos, né? O Brasil é o país que vai inundar o mundo com soja, né? A gente tendo uma safra cheia, assim como deve ter a Argentina, o Paraguai, deveremos ter um excedente de produção aí de entre 28 e 30 milhões de toneladas, né, a confirmar realmente a regularidade climática, né? Isso é bom em termos de números para o país, mas em termos de preços, né, não é uma boa notícia, né? Os preços tendem a se deprimir, a ficarem menores, né, a cair, e isso traz aí preocupações, inclusive, para 2025, né, a safra 25-26. Mas em momento algum minimiza a relevância do Brasil. O Brasil é o player de mercado que influencia realmente nessa dinâmica aí global, né, do suprimento dessas principais commodities. Acho impressionante algo que você comentou, que foi a capacidade operacional que o produtor brasileiro mostrou
em outubro, né? A velocidade com que a safra foi plantada foi impressionante. Fruto de um planejamento, fruto dos investimentos dos últimos anos, né? Nós observamos o mercado de tratores aí com 2, 3, 4 anos recorde de venda, de colheitadeira também. Nós ampliamos a frota aqui a ponto de ter um trator para menos de 100 hectares em termos de capacidade operacional, que significa que a capacidade de reação foi impressionante. A gente já tinha visto isso acontecer nos Estados Unidos, agora foi a nossa vez e a gente mostrou aí que está preparado para isso. Impressionante. Sempre bom ver o produtor animado, né? E aí a cadeia do agro como um todo acontecendo, muito bom. É importante ressaltar que a abundância também traz desafios, né? A gente falou aí da questão dos preços, né? Da soja, há uma atenção voltada para o algodão também, né? Uma atenção aí voltada, nesse caso, talvez mais no campo positivo para o milho, mas ainda não são os preços de milho de 2, 3 anos atrás, né? Que eram preços lá em Chicago um tanto quanto mais altos, né? Embora o humor do milho esteja melhor, né? O que traz desafios para 25, né? Como eu já ressaltei aqui, em termos de rentabilidade, custo de produção, gestão de risco, né? Administração financeira, né? Vai ser um elemento muito relevante para o sucesso da safra 25-26 que vem à frente aí. Muito bom, obrigada, viu, Kleber? Prazer. E aí, Ronaldo, vamos então conectar um pouco do que a gente falou até agora, né? Mercado, clima, falamos um pouco de já uma pincelada aqui de perspectivas. Vamos conectar com o nosso negócio aqui, com a Syngenta, né? A gente sabe que clima impacta doenças, impacta pragas e leva a gente a falar aqui um pouco sobre inovações. Comenta um pouco pra gente as inovações da Syngenta, o que a gente tem aí de novidade e operando já há alguns anos que o produtor conta no campo para que a safra dele também seja excelente. Bom, acho que a forma que a safra começou, a gente viu logo de cara uma pressão muito grande de pragas na safra, está acontecendo agora, e uma pressão especialmente grande de percevejos. E nesse cenário a gente viu uma das nossas inovações, que a gente trouxe recentemente para o mercado, que são nossos produtos à base de plinazolin. Então, na soja, no caso o Verdavis, já mostrando seu resultado logo de cara. Os produtores que tinham Verdavis, produtor que tinha comprado Verdavis, inclusive, para aplicar na safrinha, para aplicar no milho, e adiantou essa aplicação, trouxe essa aplicação para a soja para já conseguir garantir um bom controle dos percevejos logo no começo. Então, acho que já é uma das nossas inovações mostrando o resultado que ela pode trazer, como pode ajudar o produtor, né? E algo que a gente tem visto é que a safra está se desenhando com uma potencial pressão de doenças muito grande. Doenças em geral, mas uma preocupação especialmente voltada para a anomalia das vagens. E acho que aí, de novo, nossos produtos, nossos fungicidas podem ajudar muito os produtores. Nossos fungicidas à base de solatenol, especialmente, que garante um bom controle da anomalia. Acho que é outro lado importante para o produtor se prevenir aí também. E algo que a gente tem visto também com as nossas inovações e no mercado em geral, é a velocidade com que os produtores têm adotado biológicos, produtos biológicos. E adotado de uma maneira bem interessante, né? Compondo com o biológico, compondo os tratamentos com o biológico. Então o biológico não entra substituindo, ele entra de verdade complementando os defensivos químicos. E aí acho que é algo muito interessante, é uma inovação das indústrias em geral e é uma inovação, a forma que o produtor tem utilizado os produtos biológicos, que é muito interessante. Muito bom, né? A adoção de novas tecnologias aí, inovando no manejo dele. Isso é importante, principalmente no controle de pragas e doenças. Ronaldo, e aí vamos fazer um gancho aqui, vamos falar agora de 2025. Tendências, oportunidades e também algo que você pode explorar sobre ferramentas que a gente tem disponível para os agricultores aqui na Syngenta, que pode ser importante para ele nessa safra aí, nesse próximo ano que se inicia. Acho que conectando com um comentário que o Kleber fez para a gente sobre a produtividade, a frase foi que o Brasil vai inundar o mundo de soja, né? Eu acho que algo que o produtor tem que prestar muito atenção, tem que tomar muito cuidado, é na gestão financeira da safra que vem pela frente. Especialmente porque pode ter muita volatilidade de preço das commodities e a rentabilidade pode ficar muito apertada. Então não é um ano para o produtor tomar risco, ficar exposto. Então
Aí eu acho que a Syngenta pode ajudar muito com as nossas ferramentas financeiras, com barter e com outras soluções financeiras que a gente leva para o produtor, para ajudar esse produtor a se prevenir dos riscos que podem vir com o Brasil inundando o mercado com soja, a ameaça de preços de commodity mais baixo. Então, há um ano para o produtor não ficar indescoberto, não ficar apostando, de fato, usar as ferramentas que estão disponíveis aí. Ronaldo, obrigada. A gente já está caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, da nossa conversa aqui. Eu vou pedir para que cada um de vocês falem uma mensagem final para os nossos ouvintes, começando pelo Kleber, por favor. Ok, Dani. Eu acho que o ponto relevante é o que o Ronaldo nos trouxe, né? O produtor precisa fazer uma gestão de risco e financeira bastante séria, né? Com uma governança bastante precisa para o ano de 2025, porque vai ser um desafio bastante grande em termos de custos e receitas. Dá para vencer o jogo, né? Mas que requer esse procedimento para o próximo ano. Muito bom. Ronaldo? Bom, eu gosto de ver o quanto o Brasil no agro consegue mostrar a sua diferença, né? É o Brasil que dá certo, né? É o Brasil que está pronto para enfrentar os desafios. E mais ainda eu gosto de ver a velocidade com que os produtores são capazes de adotar inovações, adotar tecnologia no agro. E eu acho que isso aqui fica como mensagem principal do meu lado, os produtores têm que aproveitar essas oportunidades, porque é aí que eles vão se diferenciar. A ameaça tá aí para todo mundo, o risco de preço, de commodity está para todo mundo, o risco climático está sempre presente para todos. Onde o produtor consegue se diferenciar? Onde já mostrou um diferencial interessante nessa safra com a capacidade operacional e na adoção de tecnologias é o outro lado. Então, aproveitar as oportunidades que a gente tem, que a gente leva para os produtores e fazer a diferença. Muito bom. E que bom que a gente tem isso para ofertar para o produtor, né? Tanto a inovação, quanto ferramentas que suportam ele lá no dia a dia, nos desafios da produção. E a Syngenta segue ao lado dos produtores, trazendo inovação, sustentabilidade, ferramentas para suportar ainda mais, né, no dia a dia da produção. Pessoal, obrigada por terem ficado até aqui conosco. Se inscrevam nos canais da Syngenta. A gente sempre está aqui no Estúdio Mais, trazendo conversas como essa, de atualização, de inovação, e a gente espera que vocês tenham curtido. E até a próxima, né, pessoal? Isso daí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.